Seja bem-vindo à quinta dica, a última dica da semana. Nós só vamos ter um vídeo agora só no domingo e outro na segunda-feira da semana que vem. Na aula anterior, eu passei algumas entradas de mercado e eu queria estar abordando elas, antes de falar sobre a estratégia imperdível que eu tenho para falar hoje. Bem, na aula anterior, nós tivemos uma onda de impulso de um ponto A, que é este ponto aqui, para um ponto B, certo? Essa onda de impulso, nós traçamos este Fibonacci. Esse Fibonacci, ele pode ser... Aqui tem a onda de impulso, né? Esse Fibonacci pode ser encontrado em seria de Fibonacci, retração. Para quem não entende bem assim de Fibonacci, a gente pode estar clicando aqui em cima dele com o botão direito, indo em propriedades, está inserindo aqui aqueles princípios que eu falei na aula anterior. Olha lá. E aí nós vamos ter todos essas razões, esses rácios para a gente estar se baseando. Ou seja, quando houve a onda de impulso, eu determinei que haveria uma reversão de mercado quando a reversão em si atingiu o ponto 23.6 de Fibonacci. Ou seja, houve uma confirmação de um início de uma reversão de mercado. Quando teve esta confirmação, eu coloquei 3 ordens a mercado, ou seja, eu coloquei uma ordem no ponto 38.2 do Fibonacci, no ponto 50 e no ponto 61.8 do Fibonacci. O mercado ele atingiu o ponto 38.2, não atingiu o ponto 50 e não atingiu o ponto 61.8. 61.8, 50, 38.2. Ou seja, quando ele atingiu o primeiro nível, que é 38.2, eu entrei na operação, entrou no mercado e o mercado não conseguiu atingir os 50 do Fibonacci, não entrando essa operação e também não entrando a operação 61.8. Ou seja, 2 operações não entraram, mas a minha primeira operação no ponto 38.2 entrou a mercado e nós podemos ver que tivemos aqui um lucro de 25 pips para investidores conservadores e de 65 pips para um investidor mais arrojado, como eu comentei na aula anterior. Então foi uma dica muito boa, foi um trade positivo, deve ter dado algum lucro aí para você. Eu espero que você tenha conseguido pegar. E vamos para a nossa dica do dia. Eu vou falar sobre Elliott hoje. Elliott foi um cara que baseou muito na sequência de Fibonacci, e Elliott disse que o mercado era baseado em 3 princípios. E esses princípios são o padrão, a razão, que é o rácio de Fibonacci, e o tempo. Ou seja, o padrão é determinado por ondas, ou seja, o mercado ele é determinado por ondas essas de impulso e de reversão, ou seja, ondas de impulso, ondas de reversão. E nós podemos ver isso nesta figura que Elliott traçou, que fala justamente sobre ondas de impulso, ondas de reversão, ondas de impulso, ondas de reversão, ondas de impulso, ondas de reversão. As ondas de impulso são sempre a favor da tendência e as ondas de reversão são sempre contra a tendência do mercado. Essa aqui seria uma exemplificação de uma tendência de alta. Se fosse uma tendência de baixa, seria da mesma forma, só que de cabeça para baixo, né? E ele disse que essas ondas, elas são também um impulso só, ou seja, da onda 1 até a onda 5, existe uma única onda de impulso aqui, que é uma onda de impulso de alta, e essa onda de impulso, ela retornaria em A, B, C. Ou seja, ficaria desta forma. Então, Elliott disse que a onda de impulso tem uma onda de reversão e que a onda de impulso tem uma onda de reversão, tem impulso, tem reversão, tem impulso.
E toda onda de impulso, que é uma onda a favor da tendência, a onda de impulso é sempre uma onda a favor da tendência, toda onda de impulso, ela pode ser formada por mais 5 ondas. Ou seja, dentro dessa onda 1, existem 5 ondas, dentro da onda 3 existem 5 ondas, dentro da onda 5 existem 5 ondas, dentro da onda A, que é essa aqui, existem 5 ondas. Por que existem 5 ondas na onda A? Porque a onda A já significa reversão de tendência, ou seja, a tendência da onda A já é o contrário dessa outra tendência aqui, sendo a onda A a onda de impulso, a onda B de reversão e a C de impulso novamente, que seria o inverso do gráfico. Bem, determinado isso, o gráfico ficaria da seguinte forma. Eu sei que pode parecer assustador assim de início, mas a gente vai pegar a didática com o tempo. Elliott disse então que o mercado era formado por uma onda de impulso, uma onda de reversão. Ou seja, a onda de impulso é a onda 1, e essa onda 1 é formada por 5 ondas. Ou seja, a onda 1, 2, 3, 4, 5. Ondas de impulso são formadas por 5 ondas. Ondas de reversão são formadas por 3 ondas, ou seja, a onda de reversão 2 ela é formada por 3 ondas, A, B e C. A onda de impulso 3, como é uma onda de impulso e está a favor da tendência, ela possui 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a 4 é uma onda de reversão que está contra esta tendência de alta. Então, ela é uma onda formada por A, B, C. A onda 5 é a favor da tendência, então é uma onda de impulso, sendo assim formada por 5 ondas também. E quando houve todo esse movimento da onda 1, 2, 3, 4 e 5, foi formada uma tendência de alta, formando uma nova onda de impulso, juntando todas elas. Ou seja, tem uma onda de impulso aqui, formando uma onda de reversão de tendência. Ou seja, depois da quinta onda de Elliott, há uma inversão da tendência. Quando há essa inversão de tendência, forma-se uma nova onda de impulso, que é a onda A, uma onda de reversão, que é a onda B, e uma onda de impulso, que é a onda C. A onda de impulso A, como é uma onda de impulso a favor da tendência que o mercado se encontra, ela é formada por 5 ondas, a onda B é formada por 3 ondas, porque é uma onda de reversão, e a onda C, que é uma onda de impulso, é formada por 5 ondas. Bem, pessoal, vamos entender, então, essa aplicabilidade no gráfico, no mercado. Bom, nós podemos notar naquele exemplo que eu tinha dado, eu vou pegar aquele exemplo anterior para vocês entenderem por que eu entrei nesta operação e falei para vocês que era muito viável estar entrando. A gente pode notar que existe uma linha de tendência neste ponto aqui, ó. O mercado encontra-se em uma tendência de baixa, onde nós podemos ver que essa onda de impulso aqui foi formada por 5 ondas menores, 1, 2, 3, 4, 5. Foi formada por 5 ondas menores, então ela é uma onda de impulso. E esta onda aqui, ó, foi uma onda justamente de reversão, ou seja, uma onda de reversão em relação à tendência é formada por 3 ondas. Então a gente pode observar 1, 2, 3. Havendo 3 ondas, formando novamente uma nova onda de impulso. Agora cabe a nós determinar se essa onda aqui foi a primeira onda, ou se ela foi a terceira onda, ou se ela foi a quinta onda, ou se é apenas uma onda de reversão, como a onda A ou a onda C. Como eu vou estipular isso? A gente pode estipular isso da seguinte maneira. Elliott disse, vamos voltar lá para a figura. Vou pegar essa aqui que é mais simples. Elliott disse que a primeira onda
primeira onda da tendência geralmente é a onda 1. E a primeira onda da tendência, quando há uma reversão, o ponto máximo da reversão não atinge o início da primeira onda. Ou seja, nós podemos notar isso aqui no gráfico. Aqui anteriormente havia uma lateralidade. Quando iniciou a tendência, que houve o rompimento da lateralidade, iniciou o momento da tendência, aqui começa exatamente a onda 1. Ou seja, a onda 1 é exatamente esta onda de impulso aqui, que é formada por 5 ondas distintas. Se nós formos para o padrão aqui por um período menor, nós vamos ver essas 5 ondas claramente. Ou seja, nós podemos notar a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a 5. Ou seja, teve 5 ondas exatamente nessa onda de impulso. Vou repetir novamente, colocando linha de tendência aqui, ó. A onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. Ou seja, a onda 3 ficaria exatamente nesse ponto aqui, ó. Houve um padrão de 5 ondas dentro desta onda de impulso de um time frame, que é período de 1 hora. Ou seja, o que a gente pode notar? Que essa foi uma onda de impulso e haveria uma reversão do mercado, sendo o momento ideal de eu saber a entrada exata daquele dado mercado. Ou seja, os melhores pontos que Fibonacci estipulou foi de 61, perdão, peguei vou estar tirando isso aqui e traçando uma única onda de impulso para a gente estar entendendo melhor aqui. E vou pegar aqui e inserir formas, um retângulo para demarcar exatamente o ponto que Fibonacci disse que é os melhores pontos para investimento. Ou seja, se o mercado chegasse no ponto 50, eu teria entrado. Se o mercado chegasse no ponto 61, eu teria entrado. E como o mercado chegou ao ponto 31, eu entrei no mercado conseguindo este trade aqui anterior. Mas a gente pode estudar mais a fundo ainda o mercado, notando que o início do rompimento dessa tendência aqui, dessa lateralidade, na verdade, houve aqui um padrão 1, 2, 3, ou seja, aqui nós podemos encontrar um padrão. Eu acho que vai ficar muito rabiscado a tela, geralmente quando eu vou fazer as análises, eu não costumo colocar esse tanto de coisas, mas eu entendo bem, mas eu quero deixar bem claro para você que houve aqui um padrão 1, 2, 3, indicando, o 3 fica sempre abaixo, né, do rompimento do padrão 1, e a entrada é exatamente no 1. O que significa isso? Houve um padrão 1, 2, 3, houve o rompimento do nível 1 do primeiro fractal do padrão 1, 2, 3, havendo o padrão 1, 2, 3, iniciando uma onda de impulso aqui no mercado. E nós podemos notar também que no final da onda de impulso houve exatamente um fractal duplo. E esse fractal duplo exatamente indicando a nossa reversão do mercado. Ou seja, teve um padrão 1, 2, 3 no início da onda, da primeira onda de Elliott, que é uma onda de impulso formada por 5 ondas, e houve no final da onda um padrão duplo, dizendo que haveria a reversão da tendência. Ou seja, houve a reversão da tendência e nós tivemos uma confirmação de rompimento somente nesse ponto aqui, havendo
um padrão 1, 2, 3, olha só. Aqui ficaria o nível 1, aqui o fractal 2, né, no caso. E ao romper esse fractal 1, surgiu então o ponto 3, que é a nossa entrada, indicando assim o início de uma nova onda de impulso de Elliott. Ou seja, nós tivemos a onda 1 de Elliott, agora nós vamos ter nós tivemos a onda 2, e agora nós estamos exatamente na terceira onda de Elliott, e geralmente dizem que a terceira onda é a maior. Então, na estrutura de Elliott, você pode notar que a terceira onda sempre vai ser maior. Então, eu acredito que esse mercado possivelmente pode estar no início de uma terceira onda. E eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa semana de dicas. E eu te encontro no domingo. E eu deixo aqui um grande abraço. E eu espero te ver do outro lado no próximo vídeo. Não esqueçam de comentar no vídeo também. Um grande abraço.